Deram a tarefa de falar hoje sobre a glória de Deus. A glória de Deus. Dr. Lloyd Jones disse que a glória de Deus consiste em todos os seus atributos. Dr. Lloyd Jones diz então que a glória de Deus, ela é o resumo, a junção de todos os atributos de Deus. Dr. John Piper diz que a glória de Deus é a revelação do valor infinito de Deus. E hoje eu gostaria de pensar sobre a glória de Deus, olhando para um texto das Escrituras que falam sobre a glória de Deus, porque fala sobre diversos atributos de Deus. Eu não sei se aconteceu algo, não está projetando o que está aqui na tela. Se for possível consertar, ótimo. Se não for possível, sem problemas também. Ok? Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Isaías 40. Quero te convidar a ouvir a leitura do capítulo 40 de Isaías com fé e atenção. Diz assim o profeta: Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena: clame, e eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos, erga, não tenha medo, diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano, o Senhor, vem com poder, com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está e seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como o nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde, que o ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata?
Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me vão comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, e correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, o santo, o incomparável, o eterno, o Criador dos céus e da terra, o pastor bondoso, a Ti, Deus, esse Deus cheio de glória, incomparável, de infinito valor, a Ti, Senhor, nos achegamos, nos prostramos diante dos Teus pés, e por causa de Cristo Jesus e dos méritos dEle, nos achegamos até o Teu trono de graça, com coragem, certos de que poderemos obter graça e misericórdia para este nosso momento de necessidade. Pai, fala aos nossos corações, coloque uma luneta em nossos olhos, para que possamos ver o Senhor de uma forma um pouquinho mais parecida com o tamanho que o Senhor de fato tem. Nos ajuda, Deus. Precisamos de Ti. Suplicamos nos méritos do nosso Salvador gracioso, o Teu Filho, o nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém. Queridos, o profeta Isaías, ele ministrou a palavra de Deus, ele foi representante de Deus, ele foi profeta do Deus Altíssimo, durante um período que se estende ali com o finalzinho do reinado do rei Uzias, pegando o reinado do rei Acabe e o reinado do rei Ezequias. O profeta Isaías exerceu um ministério bastante influente na corte de Israel durante esses reinados. Durante esses reinados, Isaías tinha acesso à corte de Israel. Ele tinha trânsito no palácio real. Ele podia ir levar a palavra de Deus aos nobres de Israel. E Deus o chama, e a gente viu uma belíssima exposição de Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias. Deus aparece a Isaías e o chama para um ministério que seria um ministério de confrontação. Um ministério em que ele teria que confrontar o povo de Deus, que estava abandonando o Senhor. E Isaías faz isso. Dos versos 1 a 39, Isaías está confrontando Israel.
Ele está confrontando Israel, chamando Israel ao arrependimento, com base na lei de Deus, com base nas alianças do Senhor, dizendo para Israel que Israel precisa se arrepender dos seus caminhos. Mas quando Deus chama Isaías, lá em Isaías 6, Deus deixa claro para o profeta que o povo não irá ouvi-lo. Deus diz a Isaías, em Isaías 6, a partir do versículo 11, ele pergunta para Deus: Deus, até quando, Senhor? Até quando que eu vou ficar ministrando a esse povo? E Deus diz para ele: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. Até esse momento, Isaías, você vai pregar uma mensagem de confrontação ao povo de Deus. E é isso que Isaías faz, do capítulo 1 ao capítulo 39. Mas a partir do final do que ele está falando no capítulo 39, Isaías passa a ser perseguido. Isaías se torna um profeta isolado. Ele não mais tem trânsito na corte. Ele não mais tem os ouvidos do rei. Ele agora é perseguido, ele está fugido, ele está isolado. E Deus toma Isaías, como um dia ele viria tomar o apóstolo João, e dá a Isaías uma revelação do futuro, como ele fez com João. E ele leva Isaías para que Isaías pudesse ver o que ele iria fazer pelo seu povo. E ele dá a Isaías uma palavra de consolo para o povo de Deus. Uma palavra de consolo que não era mais agora para os contemporâneos de Isaías, mas que seria usada por Deus para falar ao coração do povo de Deus, quando este povo estivesse cativo na Babilônia. O contexto das pessoas que estão lendo o profeta Isaías a partir do capítulo 40 de Isaías é o contexto que nós encontramos no Salmo de número 137. Eu não sei se você lembra do texto do Salmo 137, mas o salmista escreve dizendo: junto aos rios da Babilônia nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas, não tem mais louvor. Ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. E o povo diz: como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua me grude no céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Eles estavam na Babilônia, exilados, cativos, sem sua terra, sem o seu templo, sem a sua cidade, mas nunca sem o seu Deus. Porque antes de enviar o seu povo cativo à Babilônia, por causa da sua idolatria, o Deus de Israel revelou ao profeta uma palavra que seria de consolo para aqueles que estariam vivendo no exílio, para aqueles que estariam vivendo longe da terra prometida, refugiados como eu e você, que vivemos numa terra onde não é o nosso lar, que vivemos numa terra de dor, de sofrimento, onde pastores se suicidam, que vivemos numa terra de dor e sofrimento, onde pessoas são abusadas. Uma terra de dor e sofrimento, onde as coisas não são como o nosso Deus as criou para serem. É neste contexto que Isaías escreve o capítulo 40. E o chamado de Deus para Isaías no capítulo 40, como eu disse, é um chamado de consolo. Deus vem a Isaías e ele diz: consolem, consolem, encorajem, encorajem.
E Deus já começa a encorajar o seu povo exilado, porque Ele diz que o consolo deveria ser para o meu povo. O povo está exilado na Babilônia. Eles não têm terra, eles não têm cidade, eles não têm templo, mas Deus faz questão de dizer para eles: vocês continuam sendo o meu povo, e eu continuo sendo o Deus de vocês. Jerusalém está destruída, mas vocês ainda são a minha Jerusalém. Deus está dizendo para eles: consolem, encorajem o meu povo, anunciem que ele já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade. Esse termo aqui é um termo extremamente misterioso. Como é que Jerusalém pagou por sua iniquidade? Como é que Judá pôde ter pago pelos seus pecados? Esse mistério Isaías vai revelar em Isaías 53, quando ele vai falar do servo sofredor que tomou sobre ele as nossas iniquidades. Deus está dizendo: eu já resolvi o seu problema, Judá. Eu já paguei as suas iniquidades. O seu pecado está perdoado. O Deus da glória, Ele é o Deus da graça e da misericórdia. O Deus da glória, Ele é o Deus que não fica irado para sempre com o seu povo, mas é o Deus que paga a iniquidade do seu povo no seu próprio Filho. Consolem o meu povo, diz o Senhor ao profeta. Consolem o Senhor, consolem o meu povo. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Centenas de anos se passam e nós ouvimos João Batista no deserto, clamando: preparem um caminho para o Senhor. Isaías já estava predizendo: Deus irá enviar o seu Filho, Deus irá vir até nós, Deus irá nos encontrar em nossas misérias, Deus irá nos encontrar em nosso pecado, em nossa iniquidade. Preparem o caminho ao Senhor. Todos os vales serão levantados, todos os que estão tristes serão erguidos, todos os que estão na sua depressão, na sua tristeza, na sua angústia, serão levantados. Os montes e as colinas serão aplanados, os orgulhosos serão destruídos, os orgulhosos serão derribados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. Deus está vindo. Judá, alegre-se. Israel, alegre-se. Jerusalém, seja consolada. Jovem, seja consolado, seja encorajado. Deus estava prometendo, Ele viria ao nosso encontro, e Ele de fato já o veio. Ele veio em Cristo Jesus. Se para o povo de Judá era importante ouvir isso, de que Jesus viria, Deus viria até eles, para mim e para você, o consolo, o encorajamento é ainda maior, porque nós não precisamos olhar para frente, nós podemos olhar para trás e contemplar que o nosso Salvador veio, as nossas iniquidades foram pagas. Isaías diz: a glória do Senhor será revelada. O apóstolo João nos diz em João capítulo 1, que Jesus Cristo, Ele se encarnou, Ele veio, e nós vimos a glória de Deus em Jesus Cristo. A glória do Senhor seria revelada, diz o profeta Isaías. Eu e você sabemos que a glória do Senhor já foi revelada. E que assim como o Senhor diz, vocês podem confiar que a minha glória será revelada, porque é o Senhor quem está falando. Eu e você podemos dizer: é verdade, porque o Senhor disse e o Senhor cumpriu. Eu e você somos testemunhas, a glória do Senhor já foi revelada e continua sendo revelada. Uma voz clama, uma voz ordena: clame. E Isaías pergunta: o que eu clamarei, Senhor? Clama a esse povo, ensinando para eles que toda a humanidade é como a relva, e toda a glória da humanidade como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor quando o vento
do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Queridos, Deus está dizendo: a glória desse mundo é passageira, a glória desse mundo é efêmera. Ela é como aquela florzinha que nasce pela manhã, mas que com o sol da tarde ela já murcha e ela já morre. No que você tem colocado a sua expectativa, a sua esperança? Em coisas que estão morrendo, em coisas que têm prazo de validade, ou na palavra do Senhor que permanece para sempre? Onde está a sua esperança? No que você tem confiado? Deus diz a Isaías: clame o que, Senhor? Clame dizendo a esse povo: pare de confiar em coisas que estão morrendo, confiem na minha palavra. A glória desse mundo é efêmera, a glória desse mundo é passageira. A sua carreira logo acabará, o seu casamento um dia terminará, mas a palavra do Senhor será para sempre. O seu relacionamento com esse Deus glorioso é eterno, ele não é passageiro, ele não é efêmero. Coloque a sua confiança no Senhor. Coloque a sua confiança no Senhor. Queridos, como é real o fato de que eu e você investimos anos de nossas vidas confiando em coisas que estão morrendo, confiando e achando que essas coisas serão capazes de trazer satisfação para as nossas almas, alegria para o nosso coração. Quantos de vocês aqui neste momento estão enganados, tolamente enganados, pensando que vocês serão finalmente felizes no dia em que vocês casarem, no dia em que vocês tiverem um namorado, uma namorada? Isso é mentira. Nenhum cônjuge é capaz de trazer alegria a nenhum outro cônjuge. É pesado demais esperar que o seu cônjuge te faça feliz. Ele não tem peso para isso, ele não tem glória para isso. Quantos de vocês aqui nessa manhã estão iludidos, tolamente iludidos, pensando que se você passar no vestibular A, B ou C, que se você passar no concurso A, B ou C, aí sim sua alma será satisfeita? Quantos de vocês estão tolamente iludidos, pensando que se você tiver isso ou aquilo, o carro assim ou assado, a casa assim ou assada, aí sim você será feliz? É ilusão. Porque toda a humanidade é como a flor do campo, é como a relva murcha, e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Onde está a sua confiança? Em que você tem esperado e em que você tem confiado para ser a razão, o motivo da sua alegria e da sua satisfação? Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. Você sabe qual é o problema? Você sabe por que nós temos tantos e tantos jovens correndo atrás do vento, como diz o autor de Eclesiastes? O problema está que os pregadores não estão mais dizendo: aqui está o seu Deus. Os pregadores não estão mais subindo ao púlpito para apresentar um Deus majestoso, um Deus glorioso, uma mensagem centrada em Deus, mas uma mensagem centrada no homem, uma mensagem de autoajuda, uma mensagem que tem como objetivo fazer coceirinha no seu ouvido e inflamar o seu ego e dizer para você que você pode, que você é muito bom, que Deus vai realizar todos os sonhos da sua vida, e Deus se torna o gênio da lâmpada de Aladim, o seu office boy particular. Ao invés de subir ao púlpito, abrir a palavra de Deus e dizer: aqui está Judá, o seu Deus. Ele pode ser confiado, Ele é confiável, a glória dEle é eterna, Ele não está passando, a palavra dEle dura para sempre. Confie nele, descanse nele, espere nele. Ele é o seu Deus. É isso que nós precisamos pregar. É esse Deus que nós precisamos conhecer. Ele é o motivo do nosso viver. Ele é a nossa esperança verdadeira. Ele é a esperança que não falha.
esse Deus glorioso. Isaías diz que esse soberano, o Senhor, Ele vem com poder. Com seu braço forte Ele governa, a sua recompensa com Ele está, o seu galardão o acompanha. Esse Deus glorioso, esse Deus grande, esse Deus poderoso, Ele vem, Ele veio em Jesus Cristo, Ele virá outra vez, Ele virá com o seu galardão, com a sua recompensa, Ele nos levará para o descanso eterno, para desfrutarmos a sua eternidade com Ele. Mas esse Deus poderoso, glorioso, também é apresentado para nós como um pastor bondoso e misericordioso. Jesus Cristo diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Deus está dizendo ao profeta Isaías: diga ao meu povo no exílio, console o meu povo no exílio, eu virei como o bom pastor. Eu cuidarei do meu rebanho. Eu cuidarei do meu rebanho como o pastor cuida dos seus cordeiros, te carregando no colo quando você não consegue mais caminhar, te conduzindo com cuidado, à medida que você é alimentado por Ele. Queridos, o Deus glorioso de Judá, o Deus glorioso de Jerusalém, o meu e o seu Deus glorioso não está longe de nós, mas Ele veio e Ele está conosco como o bom pastor, cuidando de mim e de você, dando a mim e a você tudo, absolutamente tudo o que eu e você precisamos. Nós podemos confiar nele. A música do Projeto Sola é muito linda no Salmo 23. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Aplica isso para a sua vida, não adianta só cantar de braços abertos e olhos fechados. Aplica isso para o seu viver. Se Deus não te deu, é porque você não precisa, porque se você precisasse, você teria. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, ele diz assim: Deus nos deu o seu próprio Filho. Como esse Deus que nos deu o seu próprio Filho não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Como? Ele nos deu o seu Filho. Será que Ele vai deixar de nos dar algo mais que nós precisamos? Obviamente que não. Ele nos dará tudo o que eu e você precisamos. E se nós cremos nisso, que Ele é o nosso bom pastor, se nós cremos nisso, quando nós não temos o que nós queremos, nós podemos olhar e falar para a nossa própria alma: alma, porque você está abatida, espere no Senhor. Se eu não tenho, é porque eu não preciso. Esse Deus glorioso, Ele é esse bom pastor. Isaías agora, ele passa a fazer uma série de 5 perguntas, tentando mostrar que não existe ninguém em quem eu e você possamos confiar como o nosso Deus. As 2 primeiras perguntas são relacionadas à criação. Ele diz assim: quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem mais participou da criação com Deus? Será que Deus fez um summit para a criação? Será que Deus tinha um conselho? Será que Deus reuniu as pessoas e fez um brainstorm? Vamos aqui pensar juntos a melhor maneira de criar o mundo. Quais são as suas ideias? Tem um quadro branco aqui, eu vou anotá-las. Isaías está dizendo: não, Deus não participa de conselhos, Deus não participa de summits, Deus não faz brainstorm. Ele cria do nada, pela sua palavra poderosa, sozinho. Ele mede as águas na concha da sua mão. Ele pega todos os oceanos na sua mão com um palmo. Ele esquadrinha os céus. Ele calcula o peso da terra. Quem criou com Deus? Ninguém.
Quem participou da sua criação com Deus? Ninguém. Ele te criou. Ele, como um tapeceiro, te criou no ventre da sua mãe. As próximas 3 perguntas têm a ver com a redenção e não com a criação. Ele agora diz: quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou o instruiu como seu conselheiro? Quem foi que disse para o Espírito: olha, haja ali, mas não haja lá. Haja dessa forma, mas não haja daquela. Salve aquele, mas não salve aquele outro. Quem foi que definiu isso para o Espírito do Senhor? A resposta é: ninguém. Ninguém. Verso 14: a quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem foi que ensinou Deus a ser justo? Ninguém. Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? E a resposta mais uma vez é: ninguém. Ninguém. Marduk, o deus da Babilônia, ele consultava o conselho antes de criar o homem na mitologia babilônica. Mas nosso Deus não fez isso. Nosso Deus não tem conselheiros. O nosso Deus, Ele é glorioso, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. O profeta volta agora a comparar Deus com a criação. Ele diz: na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. As nações não são nada. Os grandes poderosos desse mundo diante de Deus são absolutamente nada. E é exatamente por isso que nenhum de nós é capaz de surpreender a Deus ou de satisfazer a Deus com a nossa adoração. Deus diz: nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Deus está dizendo para o povo de Israel: não tem como vocês fazerem sacrifícios o suficiente para conquistarem o meu favor, para satisfazerem a minha ira e para se tornarem merecedores do meu amor. Não tem como. Não tem lenha suficiente. Os cedros do Líbano se tornam gravetos na minha presença, e os animais do Líbano não são suficientes para prestar sacrifício pelo pecado de vocês. Mas esse mesmo Deus diz que a iniquidade dele estava paga. Estava paga porque 600 e poucos anos depois, Deus enviaria o seu próprio filho para oferecer um sacrifício, para ser oferecido como um holocausto, plenamente suficiente para o nosso Deus glorioso, que também é um Deus gracioso e provedor. Diante dele, diz o verso 17, todas as nações são como nada, para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Isaías está agora desafiando a idolatria do seu povo. Ele está dizendo: com quem vocês vão comparar o Deus glorioso de Israel? Com quem vocês vão comparar esse Deus que não pode ser adorado suficientemente com toda a madeira do Líbano e com todos os animais? Com quem vocês vão compará-lo? Vocês ricos vão fazer aí uma imagem coberta de ouro? Vocês vão confiar nas suas riquezas? Ou será vocês pobres vão fazer um ídolo de pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Queridos, como eu e você somos tentados à idolatria, a trocar o Criador pela criatura, a confiar em coisas criadas, ao invés de confiarmos no Criador, que é bendito eternamente.
como o meu e o seu coração é tentado a olhar para coisas boas dessa vida e querer que elas sejam o nosso Messias, o nosso Salvador, aquele que vai dar sentido para o nosso viver. Deus está dizendo através do profeta Isaías: a quem vocês me compararão? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Falando sobre a criação, sobre o Criador que está acima de tudo e de todos. E depois ele vai desafiar mais um de nossos ídolos. No verso 23 ele diz assim: ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Deus olha para você, colocando todas as suas esperanças e expectativas de que a vida vai melhorar agora que o Bolsonaro foi eleito. E ele ri de você. Ele ri de você. Ele olha para você, gritando: o Brasil precisa que o Lula seja livre. E ele ri de você. Ele ri de você, dizendo: todos os líderes, eu os aniquilo. Eles são plantados e mal lançam raízes na terra. Eu sopro sobre eles e eles murcham. Com quem vocês vão me comparar? Temos vivido um problema no nosso país. Um problema de que cada vez mais vocês jovens têm sido iludidos com a falsa ideia de que a ideologia de esquerda ou de direita vai ser capaz de transformar o nosso país. Com a falsa ideia de que o problema do Brasil é a ideologia de esquerda ou de direita. E vocês não percebem, vocês nunca ouviram falar que o problema do Brasil e de toda a humanidade é que eu, você, todos os brasileiros e o mundo inteiro viramos as nossas costas para o Rei do Universo. Esse é o problema do Brasil. E a solução para o Brasil não é a ideologia X, Y ou Z. A solução para o Brasil é o Evangelho da graça e da glória do Senhor Jesus Cristo. E enquanto eu e você não proclamarmos isso com todo o nosso pulmão, a igreja será ridicularizada, porque estará colocando a sua esperança em falsos messias, que são incapazes de transformar a nossa nação. Com quem vocês me vão comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Parem de olhar para Brasília. Parem de olhar para Brasília ou para Curitiba. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Durante os meus anos de seminário, eu tive o privilégio de fazer estágio, de trabalhar aos finais de semana na igreja presbiteriana em Machado, Minas Gerais. Uma horinha daqui, tem uma galera de Machado aí, né? Muito bom. E eu me lembro levando essa galera para uma fazenda, para um acampamento, e ali com poucas luzes, no local mais ermo, podendo olhar para o céu e contemplar as estrelas da criação. Aquele céu estrelado lindo, que revela o poder de Deus. Eu não sei se você já percebeu, mas na zona rural não existem ateus. Eles estão nos grandes centros.
Na zona rural não tem ateu, eles não aguentam. Eles não aguentam. A pregação, dia e noite, ela é forte demais. Ela é forte demais. Isaías está dizendo: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Você vai continuar confiando naqueles que hoje existem e amanhã já não são? Ou você vai colocar a sua confiança, a sua esperança no grande eu sou? Sabe o que acontece quando eu e você colocamos a nossa esperança nas coisas criadas? Acontece o que Isaías denuncia no versículo 27. Ele escreve dizendo: por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? Por que você olha para Deus e diz: Deus não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa? Sabe por que eu e você fazemos isso? Porque nós colocamos as coisas criadas no lugar de Deus. E nós achamos que Deus é o nosso office boy galáctico. Nós achamos que Deus é o nosso gênio da lâmpada. E quando Deus não cumpre a nossa cartilha, quando Ele não faz o que eu quero, quando eu quero, como eu quero, eu cerro meus punhos, elevo aos céus e digo: por que o Senhor não se interessa por mim? Estou dizendo isso para o Deus que enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário por mim. Mas eu digo: isso aqui não é suficiente, o que eu quero mesmo é um marido. Isso aqui não é suficiente, o que eu quero mesmo é um concurso. Isso aqui não é suficiente, o que eu quero mesmo é um celular novo. Isso aqui não é suficiente, o que eu quero mesmo é fama nas redes sociais. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Eu e você reclamamos porque não pensamos na eternidade de Deus. E por não contemplarmos a eternidade de Deus, nós não entendemos que Deus sabe de infinitas coisas que eu e você não sabemos. Nós reclamamos porque nós deixamos de meditar no fato de que Deus, Ele é o Criador de toda a terra. E como tal, Ele tem todo o poder para fazer tudo o que Ele quer. E se Ele não está fazendo na sua vida o que você quer, é porque Ele sabe de coisas que você não sabe. É porque não lhe falta poder para fazer, mas Ele não faz. Ele não está cansado. Ele não tem coisas demais para cuidar. Você pode ir até Ele, até o seu trono de graça e clamar a Ele. Ele está cuidando de você. A sabedoria dele é insondável. Eu e você não conseguimos entender. Eu e você não conseguimos discernir o cuidado de Deus com a minha e com a sua vida. Mas eu e você podemos crer que se eu e você soubéssemos tudo o que Deus sabe, nós pediríamos a Ele exatamente o que Ele já tem nos dado. O texto de Isaías termina nos chamando a esperarmos no Senhor. Essa palavrinha esperar, queridos, ela significa colocar toda a nossa esperança em Deus. Queridos, o motivo das nossas tristezas profundas, o motivo das nossas desilusões, o motivo do nosso desencorajamento, em última análise, se dá pelo fato de que a nossa esperança não está no Senhor. Eu e você temos colocado, como eu disse ontem, as nossas esperanças em coisas que possuem prazo de validade, coisas que estão morrendo. E quando elas morrem, ou quando nós não a obtemos, nós ficamos frustrados, cansados, exaustos. Mas o profeta Isaías está dizendo: quando eu e você colocamos a nossa esperança no Senhor, que, como eu disse, não está morrendo, mas já morreu
ressuscitou e está vivo para sempre. O que acontece comigo e com você é que nós somos fortalecidos no nosso cansaço. Nós recebemos da parte de Deus grande vigor. Ele renova as nossas forças e nós passamos a correr e não ficarmos mais exaustos, a andarmos e não nos cansarmos. Quando o que nós estamos buscando são as coisas desse mundo, as pressões pelas coisas desse mundo nos exaurem. Elas nos pressionam. Nós carregamos o mundo nas nossas costas. Eu preciso arranjar uma esposa. Eu preciso ter um emprego melhor. Eu preciso ser famoso. Eu preciso ser reconhecido. Eu preciso ser aceito pelo meu grupo. E eu vou carregando esses pesos nas minhas costas. Mas quando eu olho para o glorioso Deus, quando eu olho para o pastor de Israel, quando eu olho para o bondoso e soberano Senhor que criou os céus e a terra e ainda assim quer se relacionar comigo, e eu coloco as minhas esperanças nele, todo esse peso é tirado de mim. Eu já não estou mais em busca de nada, eu já tenho tudo o que eu preciso nele, e agora eu posso correr alegremente sem me cansar a carreira que ele me propôs. Gostaria de encerrar com algumas aplicações e implicações da glória de Deus para a nossa vida. Primeira delas, a glória de Deus, queridos, ela é o próprio Deus, se revelando a nós, mostrando a sua beleza, a sua fidelidade, o seu poder, a sua graça, a sua majestade, a fim de que percebamos que Ele, e só Ele, é a solução para os anseios mais profundos do nosso coração. Tudo que você anseia no seu coração, você só vai encontrar de forma plena em Deus. Em Deus. O problema é que eu e você somos iludidos a buscar essas coisas na criação, ao invés de buscarmos no Criador. Santo Agostinho, nas Confissões, ele relata um diálogo que ele teve com a natureza, muito interessante. Ele diz assim: e o que é isso? O que é isso? O que é esse Deus maravilhoso, glorioso, que nos satisfaz? Perguntei à terra, e essa me respondeu: não sou eu. E tudo que nela existe me respondeu a mesma coisa. Interroguei o mar e os abismos e os seres vivos, e todos me responderam: não somos o teu Deus. Busca-o acima de nós. Sabe qual é o problema, queridos? É que eu e você estamos buscando Deus em relacionamentos, Deus na nossa carreira, Deus no sucesso, Deus em sermos aceitos. Você se casa iludido que o seu cônjuge vai poder fazer por você o que só Deus é capaz de fazer. E as suas expectativas esmagam o seu cônjuge. E logo, logo, você não é mais um solteiro nem um casado, mas você é um divorciado. Porque ninguém aguenta estar casado com alguém que espera de você o que só Deus pode fazer por ele. Eu sou de São Paulo, mas eu moro em Caldas Novas, Goiás, tem 11 anos. Alguém já foi em Caldas Novas? Ok, vários de vocês. Quando vocês forem lá, visitem a Igreja Batista Vida Nova, vai ser uma alegria receber vocês lá. Mas eu gosto da seguinte ilustração. Caldas Novas, ela é uma cidade turística, conhecida pelas suas águas termais. Eu gosto da seguinte ilustração. Eu gosto de pensar que você está chegando em Caldas Novas a partir de uma longa viagem, uma quente viagem, num Uno Mille, sem ar-condicionado e com os vidros quebrados. Você não consegue baixar os vidros. Ok? Aquele calor, você entendeu? É mais ou menos como se você estivesse numa sauna ambulante. Ok? Você está indo naquele calor. E aí você chega em Caldas Novas. E quando você chega em Caldas Novas, tem um grande outdoor. Uma placa enorme, mas grande mesmo. Provavelmente maior do que esse banner aqui atrás. E naquele outdoor tem a Praia do Cerrado. A Praia do Cerrado é uma praia, uma piscina de ondas artificial. E tem ali, ela é muito bonita, tem areia, tem a praia com coqueiros. E ali tem um casal se refrescando naquelas águas, e está escrito assim naquele outdoor, com aquela água limpa, linda e bela, escrito assim: refresque-se.
Agora lembra, você está dentro de um Uno Mille, sem ar-condicionado, com os vidros quebrados. Você não consegue baixar os vidros. E você chega e você vê aquela placa. E instintivamente você encosta o Uno Mille, você desce do Uno Mille, você vai até aquela placa e você para diante da placa e fica esperando que a placa te refresque. Aí os seus amigos no carro param e olham para você. Endoidou. O calor fez mal, derreteu os miolos. Está buscando refrigério na placa. A placa não serve para isso. Para que a placa serve? A placa serve para nos apontar o lugar onde o nosso corpo de fato poderá encontrar refrigério. A Praia do Cerrado. Meu irmão, minha irmã, você sabe para que o Deus Criador criou todas as coisas? Para serem placas. Placas que têm um propósito de apontar para mim e para você o lugar onde a minha e a sua alma de fato poderão encontrar refrigério. Ele. Todas as coisas criadas são placas. Quando eu e você as usamos como destino final, nós pervertemos o objetivo pelo qual elas foram criadas e nós somos como um tolo diante da placa esperando ser refrigerado. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser torrados pelo sol. Estaremos com ainda mais calor do que estávamos no Mille. É isso que acontece quando eu e você nos casamos esperando que nosso cônjuge será capaz de trazer refrigério, satisfação e alegria para a nossa alma. O nosso cônjuge é só uma placa da bondade e do amor de Deus que nos aponta para Ele, a fonte final, última e definitiva de amor, alegria e satisfação. Só Ele tem glória, peso suficiente para satisfazer os anseios da minha e da sua alma. Meu irmão, isso muda tudo. Viver para a glória de Deus faz com que você deixe de ser um recebedor para se tornar um doador. Perceba, quando você está satisfeito com a glória de Deus, quando você olha a placa, segue a placa, chega em Deus e bebe das fontes da delícia da glória de Deus, você agora pode se relacionar com a placa, não mais buscando tomar dela, tirar dela, mas apenas agora buscando dizer o que eu, que já estou satisfeito no meu Salvador, no meu Criador, no meu Redentor, posso te oferecer. Posso transbordar do muito que Ele tem me dado sobre a tua vida. Isso muda absolutamente tudo. Isso muda a maneira como você se relaciona com a sua namorada, com o seu namorado, com o seu cônjuge, no seu emprego. Você não está mais no seu emprego para encontrar ali sentido para a sua vida, identidade. Você já não é mais o que você faz, você é o que Cristo fez por você. E agora você vai trabalhar não perguntando o que você tem para receber, mas você vai trabalhar perguntando o que você pode oferecer para o bem do povo que Deus criou e a glória do teu Criador. Porque emprego nenhum será capaz de satisfazer a tua alma. Nenhum. Quero terminar dizendo que eu e você só poderemos encontrar consolo e encorajamento para suportar a vida no exílio, no caráter glorioso do nosso Deus. Quero terminar te contando uma história real. Vou dizer que é a história da Mara. Mara nasceu numa família pobre. Mara foi abusada na sua infância. A Mara cresceu como uma mulher que havia sido abusada, não conhecendo a Cristo, foi abusada por outros homens. Homens que queriam deitar com ela, mas não queriam se casar com ela. Mara teve 2 filhos solteira. E pobre, solteira, lutou para sustentar os seus 2 filhos. Seu filho mais velho, aos 14 anos, conheceu a Cristo.
teve a sua vida transformada. Eu tive a alegria de batizá-lo. Esse filho mais velho se tornou um testemunho da graça e da glória de Deus na vida da Mara. Através desse filho mais velho, a Mara conheceu a Cristo, o seu Salvador, o seu Redentor. Se converteu, foi convertida por Ele. Eu tive o privilégio de batizá-la. Menos de um ano depois da Mara ter sido batizada, a Mara estava servindo ao Senhor com alegria, tirando moradores de rua da rua, levando-os para abrigos, ganhando um salário mínimo por mês, indo trabalhar de bicicleta, comprando remédios para os moradores de rua. Um desses moradores de rua achou a Mara bonita, atraente, quis ter algo com a Mara, mas a Mara estava satisfeita na glória de Deus. Na Páscoa, no domingo de Páscoa de 2018, esse morador de rua invadiu a casa da Mara, espancou a Mara, estuprou a Mara e a Mara engravidou. Todos diziam para Mara, toda vez que ela entrava no hospital, aborta essa criança. A Mara continuou trabalhando, ganhando um salário mínimo por mês, indo para o trabalho de bicicleta, 5 quilômetros de bicicleta, até o trabalho, grávida, todos os dias. A Mara teve a sua filha. A filha nasceu quase morta. Corremos para o hospital, oramos ao Senhor, Deus a ressuscitou e ela continuou vivendo. Semana passada, eu perguntei para Marta, como? Como você passou por tudo isso, sem que a sua fé fosse abalada? A resposta da Marta para mim foi: pastor, Deus é muito maior do que o meu sofrimento, do que as minhas angústias e do que as minhas dores. E Jesus sofreu por mim angústia, dor e sofrimento inigualáveis, muito superiores e mais duros e difíceis do que os que eu passei. Pastor, Deus é bom. Queridos, só uma visão clara de quem é o seu Deus vai te preparar para viver as dores e sofrimentos da vida no exílio, enquanto nós aguardamos a bendita esperança, a manifestação do nosso grande e glorioso Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que essa visão desse Deus exaltado e glorioso me capacite, te capacite a viver para a glória de Deus, em meio aos sofrimentos desse mundo caído. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua glória. Muito obrigado porque nós não servimos a um Deus fraco, nós não servimos a um Deus regional, nós não servimos a um Deus mimado, nós não servimos a um Deus usurpador. Nós servimos a um Deus presente, consolador, misericordioso, gracioso, fiel, amoroso e glorioso Deus. Senhor, faz-nos um povo satisfeito com a Tua glória, de maneira que a gente não queira nada mais do que o Senhor, e que o Senhor de fato seja suficiente para alegrar e satisfazer os nossos corações. Oramos em Cristo Jesus. Amém.